Noite, aqui é Hugo Medeiros do Coluna Blues Rock, estreando, ou melhor, reestreando de certa forma, as lives aqui do Coluna Blues Rock, só que agora, como vocês sabem, serão lives semanais, sempre aos sábados, às 19 horas. Estou muito feliz aqui, nessas horas a gente vê que, porra, eu tava naquela batida de live todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, eu tava extremamente cansado, mas agora que eu fiquei uma semana seguida sem fazer live, bateu um pouquinho de saudade. Bati às 4 da tarde e, pô, não vou entrevistar ninguém hoje, como é que é? Mas acredito que as lives semanais vão deixar o público até com aquele gostinho de quero mais, né? Eu acho que vai concentrar mais. Não vai ficar aquela coisa tão banalizada. Bem, gente, hoje é uma live que eu fico muito feliz de estar fazendo, porque é uma das cantoras mais talentosas que temos no Brasil. E não apenas no blues, no jazz, mas uma cantora extremamente completa. Porque eu já fui a alguns shows dela, apesar dela não me conhecer. Eu já vi ela cantando blues, já vi ela cantando jazz, já vi ela cantando soul, já vi ela cantando rock and roll. E ela é extremamente talentosa, sempre quis fazer essa entrevista com ela, faltava oportunidade, mas chegou o momento. Estou falando, senhoras e senhores, da maravilhosa Taryn Spillman. Taryn Spillman é aqui do Rio de Janeiro. Ela já gravou alguns discos, muito conhecida na cena de blues, na cena de jazz, até na cena de rock and roll também. E a Taryn também, ela tem uma carreira como dubladora, e se você tem filhos pequenos, com certeza já ouviram falar, pelo menos já ouviram a voz dela, da Taryn, em Frozen. A minha filha ama Frozen e com certeza daqui a pouquinho eu falei que eu ia entrevistar a dubladora da Frozen, ela ficou maluca, maluca, maluca. Mas vamos lá. Vamos então chamar a senhora Taryn Spillman para começarmos aqui o nosso Ziriguidum. Olá, Taryn. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Bem. Muito prazer estar falando contigo, Taryn. Eu já fui a Igualmente. alguns shows. Eu já fui a alguns shows teus e eu nunca consegui ter esse contato contigo, cara. É verdade, eu tô adorando o conteúdo da tua página, fico muito feliz, honrada com o seu carinho, as palavras que você falou para me apresentar. Acho que você me apresentou de forma muito completa. Muito obrigada pelos elogios. E Até acho que que o elogio de ser uma cantora completa é o melhor elogio que a gente pode ter, né? Como artista. com E certeza. tô E eu adorando. digo mais, Taryn. Obrigado. E eu digo mais, Taryn. Isso é uma coisa que se aplica muito ao guitarrista, o que eu vou falar. É aquela coisa, todos os amigos guitarristas, tipo o Manfra, o pessoal do Blues Etíricos, né? Eles sempre falam, o bom guitarrista é aquele que com uma nota você sabe que é o fulano, né? E eu vou te falar, com uma notinha sua vocal, eu já sei identificar que é você. Eu acho que isso é muito bacana, Tarek. Não, mas é sério, porque isso mostra que você tem personalidade e tem uma identidade vocal muito sua. Muito obrigada. Vou te falar que isso é para mim uma característica realmente primordial. Eu estava hoje mesmo falando sobre isso, que todo ser humano nasce com um instrumento vocal, né? É um instrumento que está dentro de nós, ele não é um instrumento externo, como a bateria, o piano, a guitarra, o oboé, o saxofone. E ele é sensorial. Todos nós já cantamos na vida. Não existe uma pessoa que não tenha cantado no chuveiro, que seja, né, ali num momento seu, né, sem plateia. Todos nós experienciamos. Todos nós podemos cantar, né? Claro que tudo na vida, metade das pessoas vão cantar bem, a outra metade não. Então, por causa disso, justamente por causa disso, é muito importante a personalidade, não só para um cantor, mas para um artista, para um ator. Aquele ator que você fecha o olho, você liga a TV,
você, enfim, bota no filme ou na novela, você ouve, né? Você ouve a voz da Fernanda Montenegro, você sabe que é a Fernanda Montenegro. Você não precisa abrir o olho para vê-la. É uma colocação, é uma interpretação, né? E a voz, ela puxa realmente a interpretação de todo o corpo. Então, para mim, é uma grande honra ouvir isso, porque a coisa que eu mais prezo na minha carreira como artista é a minha persona artística. E eu acho que Isso é muito todo bacana. artista tem que ter essa busca. A gente, claro, a gente tem é, inspirações, né? Eu, quando comecei a cantar, e até hoje, eu descubro cantores que são uma inspiração para mim. Mas é essencial que eu busque a minha personalidade, porque é muito importante a pessoa te reconhecer, né? Sim. Reconhecer o teu timbre, a tua emoção. De que vale você cantar imitando o outro, ou usando a persona artística do outro, ou usando o figurino do outro, ou o repertório do outro. Eu acho que é tão importante, claro, você se inspirar até para você se autoconhecer, mas chegar um momento de maturidade, a pessoa já se sente um artista que pode Sim. se apresentar, ele tem que abrir mão dessa grande teia de inspirações e ele tem que ser ele, porque ele só vai conquistar o público quando ele for ele, e o público reconhecer, né, ali esse todo mundo canta, todo mundo atua, todo mundo pinta, mas esse cara ele tem aquele borogodó que é dele, né? A gente Sim. pode, né, falar aqui de Bob Dylan, que era um cara que não tinha aquele vozeirão, mas ele era um compositor brilhante, um poeta brilhante, um músico brilhante, e a personalidade dele vale muito mais do que pessoas que são tem uma erudição absurda e que às vezes não passam nada, né? Então é muito importante, né? Esse perfil é predominante para mim na formação de um artista e fico muito honrada com o seu elogio. Você falou muita coisa que eu concordo com tudo, e é bem por aí mesmo, Tari. Você vê só, eu estou participando de um concurso, um duelo autoral, né, de bandas novas, cantores novos que estão gravando músicas, né, autorais, como já diz o nome, e eu estou sendo o jurado para, pô, esse foi melhor, esse foi um pouquinho pior. E uma coisa que eu vejo, né, é como essa nova geração, e não é nenhum defeito, mas como essa nova geração quer a todo momento quer emular vozes. Um lá quis emular a voz do Ed Vedder, o outro quis imitar a voz do Seu Jorge. Eu sou do Isso é rock, sou do rock and tenebroso. roll, sou do blues. É tenebroso. É. Essa minha crítica que eu fiz a eles. Olha, vocês sabem cantar, então busquem essa identidade de vocês, porque o Ed Vedder só tem um. E é uma crítica que eu faço também aqui no Coluna Blues Rock, quase sempre, né? Eu gosto do trabalho autoral, sabe? Eu acho que a gente tem que incentivar, investir no trabalho autoral, porque assim, é, eu amo, sei lá, The Doors, tem uma tatuagem aqui do The Doors. Mas assim, se você me fala, pô, Também. vamos num show cover do The Doors, não. Porque para mim, de Morrison, só existe um. Agora, se você chega para mim e fala, não tô puxando o saco, por favor, pô, vamos num show em que a Taryn vai cantar um repertório de blues e jazz, eu vou. Porque eu sei que a Taryn, ela não vai tentar emular a voz de ninguém e ela não vai fazer tributo, ela vai fazer versões da Taryn com a voz da Taryn usando clássicos do blues e do jazz. É essencial isso até, porque imagina, eu, né, no meu caso, eu me descobri, tive a formação, né, familiar e da minha história de vida, me formei como uma cantora de jazz. Você imagina, eu faço um show em tributo a Sarah Vaughan, né? Sarah Vaughan. Meu Deus, como é que eu vou me equiparar a uma Sarah Vaughan? Eu não posso Exato. ser ridícula, né? Vou fazer um tributo a Ella Fitzgerald. Ela era um monstro, né, vocal, no melhor dos sentidos. Uma cantora absurda, impecável. Não tem como você se comparar, né? Como se eu fosse também, vamos supor, uma pintora. Vou fazer um quadro igual ao do Van Gogh. Eu vou fazer um quadro igual ao do Van Gogh? Não vou. Eu posso Não, chegar, usar a técnica dele, né? Impressionista, dar aquelas pinceladas dele de longe, mas você vai ver perto que é uma paródia de um quadro do Van Gogh. Não exato. adianta você ser uma paródia da Sarah Vaughan, uma paródia do Jim Morrison, né? Claro que
todo mundo tem o direito de amar o Jim Morrison, se inspirar naquilo que ele colocou na voz. Mas aí que tá, olha a frase, se inspirar Exato. naquilo que ele Exato. achou na voz dele e colocou. Você tem que achar o que Isso. você tem em você. Né? Assim, Isso. isso gente, é horrível você ver um artista que está ali copiando o outro, se apropriando. Isso é feio para começar, uma coisa sem caráter, né? Você se apropriar de uma persona artística, você não traz nada de novo, você não vai conquistar ninguém, você vai conquistar talvez um cara que está ali para ouvir o Jim Morrison. Aí ele até, você conquistou ele, você fez um bom trabalho imitando o Jim Morrison dentro do possível. Mas você nunca vai estar realizado, né? Isso que até você chama de autoral. Na música autoral é maravilhoso porque é seu, você escreveu. Eu falei do Bob Dylan, né? Quem melhor do que o Bob Dylan para cantar as músicas do Bob Dylan? Quem melhor do que o Tom Waits para cantar aquele estilo que era só do Tom Waits também, a poesia, a música. Mas é isso, eu acho que a gente tem que usar os nossos ídolos como fonte de inspiração até para descobrir que borogodó é, né? Como é que ele achou esse borogodó? Eu preciso achar em mim, o meu jeito. Até porque Claro. você tem cantores, instrumentistas que têm facilidades para uma coisa e não tanto para outras, né? É uma coisa de estilo, né? E o estilo é o que forma os grandes artistas, esses que passam séculos, a gente está aqui falando, é o Monet, o Van Gogh, Ella Fitzgerald, ela não é. São os artistas que Claro. ficam para a história, são os que trouxeram algo único, algo que já tinha sido feito de fato, mas que foi pego, foi lapidado, a pessoa se apropriou do próprio coração e botou ali, né? É como você falou, o verbo não é copiar, é se inspirar. É claro que o Jim Morrison, estou falando de Jim Morrison, mas poderia ser outros, mas o Jim Morrison ele se inspira na poesia do Rimbaud, mas não necessariamente Total. ele pegou lá letra por letra, ele se inspirou no blues, mas você vai falar que o Jim Morrison cantava blues? Claro que não, mas foi uma Não, inspiração que ele teve. Né? a Óbvio que ele marca não tá canta. ali, né? Inclusive, A marca tá ali. é, inclusive, vamos. Eu tenho tatuagem do Jim Morrison, uma das minhas bandas favoritas. Agora, a gente falar que ele era um grande cantor, não era. Ele era um poeta Ele que era um grande cantava lá. artista, Ele né? era um grande artista, sim, É o sem dúvida alguma. conjunto. Mas Era o conjunto, né? isso, Era o perfeito, homem belo, perfeito. que tinha um timbre, que tinha poesia, tinha uma É, malemolência, que todos os caras do rock também pegaram dele, né? Um body é, language, uma expressão, uma forma de se expressar corporalmente é. única, né? E olha como uma coisa é legal, né? O Iggy Pop, que é outro que eu, adoro Iggy Ai, Pop. amo, Acho que amo. O Iggy Pop é o poder. E o Iggy Pop fala: a minha maior inspiração, ou uma das minhas maiores inspirações, foi o Jim Morrison. Agora, a gente vai falar que o Iggy Pop emula o Jim Morrison? Claro que Não, não. Óbvio que não. Mas vamos nada. lá, Tari. A gente já conversou bastante sobre essa identidade, que eu acho que é muito bacana, ainda mais vindo de uma cantora como você, incentivando mesmo o autoral, incentivando ao novo cantor, as novas bandas, se arriscar mesmo, se arrisca, atrás de uma identidade. Mas eu queria só fazer aqui já na nossa entrevista, Spillman é um sobrenome de respeito, músico, né? Depois vamos falar do Spillman mais conhecido, mas a sua família aqui já do Brasil, seu pai, você já tem um DNA, né, musical. Seu pai era músico de jazz. Conta um pouquinho como é que foi crescer num lar que sempre respirou a música. A música em você veio naturalmente ou você chegou a ter aulas de música? Como é que foi? Foi um processo muito interessante. Eu vivia, como você falou, nesse meio, né? Nós somos, obviamente, um produto do nosso meio. Não tem como uma pessoa não ser um produto do meio dela. Mas, assim, você sabe que eu não tive muito nitidamente na minha infância. Eu gostava de cantar. Até quando eu fui no Jô Soares, eles passaram no telão uma imagem minha aos 4 anos com controle remoto, assim, cantando Menina Veneno do Richie. Então, assim, não era consciente. Porque na minha consciência eu queria atuar, eu queria ser atriz de cinema, de novela. Aquilo era a paixão, assim, da Taryn Baby. E eu gostava de cantar, mas não engraçado, né? Eu cantava pra caramba e comigo, eu era uma criança toda pra dentro,
fazia, né, comigo a coisa do cantar, do atuar, mas eu entrei para o teatro primeiro. Com 10 anos comecei a fazer teatro no Tablado aqui no Rio. E depois comecei direto já a trabalhar, começaram a aparecer oportunidades e eu ali, mais ou menos com 15 anos, eu atuava bastante, principalmente no ramo de publicidade, videoclipes comerciais, eu fazia muito, né? Mas andava com músicos, tinha vários amigos roqueiros e levava som com os meninos e cantava. E um dos meus amigos, o Mauro, que é músico, que era técnico de som assim, dos grandes discos aqui nas gravadoras, ele operava, ele, Taren, cara, você canta bem. E uma amiga minha, até que já faleceu, que eu amo muito, Raquel, também foi uma que... Mana, ela era de Manaus. Mana, tu canta Janis Joplin muito bem, mana. Você tem que cantar. Você é filha de maestro, como é que é isso? A família toda. E eu ouvia isso, tá, gente, tá. Participamos, então, de um concurso da escola, que era um concurso, eu tinha 15 anos, e as bandas da escola, enfim, a banda, o artista vencedor, ganharia bolsa de estudos. E aí eu mais ainda me empolguei e falei, vamos lá. Eu e Mauro pegamos uma canção e tocamos do Hendrix, Purple Haze, olha isso. E eu fui lá, apresentei no júri, tinha uma galera incrível, a Baby do Brasil, que para mim é uma musa, né? A gente está falando de blues aqui, uma cantora brasileira com um tremendo background de blues, né? Baby lá, várias pessoas bacanas e vencemos o concurso. Eu não tinha experiência nenhuma, mas vencemos, eu ganhei a bolsa de estudo e meu pai veio, Taren, mas eu nunca ouvi você cantar, você canta? Eu nem sabia que você cantava, eu tinha 15 anos. Então, dali é que foi o divisor de águas e eu mantive a minha carreira atuando, mas eu fui estudar técnica vocal, porque eu tinha muita coisa para aprimorar, né? É essencial estudar. Muita gente tem dom de cantar, muita gente nem tem o dom, né? Mas você lapidar é essencial. E essa foi a minha história. Então, eu me descobri cantora conscientemente. Que no inconsciente eu já sabia. Nem tão cedo assim. Apesar da família toda de músicos, né? Gerações e gerações de músicos. Sim. Essa história que você contou desse concurso é muito bacana, que o primeiro show que eu vi eu tava com um cara que você conhece, que é o Léo Torresini. Se não me engano, você estudou com o Léo Torresini no mesmo colégio, se não me engano. Nesse colégio, nesse exatamente. Concurso. Exatamente. Ele me contou essa história. Ele falou, cara, a Tari apareceu lá novinha, ela cantou, arrebentou com tudo, ganhou. Aí, se não me engano, não sei se é o Léo inventando, que o Léo gosta de dar umas incrementadas nas histórias, né? Aí ele falou que no ano seguinte você foi de novo e ganhou de novo. Aí no terceiro ano você foi e foi proibida que a Tari era ao concurso, concorrência desleal. Isso é verdade? Olha, o Léo falou uma verdade, olha, assim, tá 98% perfeita a versão do Léo, que eu adoro, não sei se ele está assistindo ou não, mas é um tremendo guitarrista também, um cara muito inspirado, tem muita personalidade tocando, ou seja, ele tem a melhor característica aqui para nós dois, né, como músico, muita personalidade, muito feeling. Foram 2 vitórias, e como eu também já atuava e era da turma de teatro da escola, depois eles me botaram como apresentadora. Aí eu virei apresentadora do concurso, fiquei apresentando. Um ano acho que fui eu e o Lúcio Mauro, filho, que era meu colega na escola, e um outro amigo meu, ator, o Bruno, que fazia muita novela na Record. Assim, eles pegavam o pessoal do teatro e botavam para apresentar. Mas aí depois das vitorinhas eu fui pro cast da parada, senão ia ficar muita marmelada, né? Ô, Thaí, eu faço esse trabalho aqui no Coluna Blues Rock, mas eu sou professor de geografia. Geografia e música são as 2 coisas que eu mais amo. Tanto é que hoje eu estou no mestrado de geografia falando sobre blues, né? São as 2 coisas da minha vida. Uma curiosidade que eu sempre tive. Não sei se eu acho que foi o seu tataravô, que foi o Władysław Szpilman, do pianista, que não foi o Coppola, foi o Polanski, aquele filmaço do Polanski, maravilhoso, né? Como é que a sua família, o seu antepassado, seu tataravô,
superando aquele horror do nazismo, Deus me livre, né? Como é que a sua família veio para cá? Olha, a parte da minha família foi muito interessante. Essa live está maravilhosa, que você está pegando em pontos que nenhum entrevistador pegou nas outras lives. E isso é bom porque eu não fico me repetindo, né? A gente vai explorando novos assuntos. Ótima pergunta. A família do meu pai vem da Polônia. O meu avô, pequenininho, né? Ele e os irmãos eram músicos na Polônia e eles estavam lá passando também assim o pão que o diabo amassou, né? Período assim pré-depressão, né? Não tinha muito trabalho para os músicos, já tinha um monte de coisa que não era legal. E eles imigraram para o Brasil. Meu avô era muito novinho, tanto que os irmãos eram mais velhos e ele veio aquele irmãozinho pirralhinho junto e começou a se virar desde muito cedo. Então, meu avô chegou aqui muito antes da Segunda Guerra Mundial. Meu avô nasceu em 1905. Ele deve ter chegado no Brasil ali pelos quase anos 20, né? Então, pegando ali um período que era maravilhoso. O Brasil era um lugar maravilhoso para música, quem diria, né? E um país, né, sempre representou muita esperança para os imigrantes, né? Um país com muitas oportunidades. Mas o Vladislav, ele estava lá, né? Tanto que ele passou por aquela história que é pavorosa e, ao mesmo tempo, uma história de superação que todo mundo merece conhecer, né? O Polanski, a gente conheceu ele aqui no Rio em 2002, no Festival de Cinema do Rio. Meu avô foi convidado para conhecê-lo, eu fui junto, meu pai, eu fiz show, inclusive, nesse ano, no Festival de Cinema. E o Polanski, ele falou isso na coletiva de imprensa e falou para nós que ele queria filmar a história dele, porque ele era um garotinho na Segunda Guerra que sobreviveu aqueles terrores todos, ele, né, perdeu a família dele, foi de lar em lar, sendo escondido, né? E ele queria contar a história dele, mas ele não queria contar a história com a identidade dele, ele queria se apropriar da história de alguém para contar a história dele, né, em cima. E ele até fala, tem uma cena linda, uma hora em preto e branco, assim, o céu tem umas penas, assim, não sei se são penas de pombo, que vão caindo, que foi uma visão que ele teve ali num dia na guerra. Ele olhou aquele monte de penas caindo do céu, mas ele inseriu na história do Vladislav, do pianista. Então é uma coisa meio simbiótica interessante que ele fez. Essa parte da família estava lá, vários morreram com certeza, e teve uma parte da família muito interessante isso, que emigrou para os Estados Unidos. A prima do meu avô, que eu tive o prazer de conhecê-la em Los Angeles, ela sobreviveu ali nos campos e ela sobreviveu. O irmão do meu avô contou pra gente que ela sobreviveu se prostituindo nos campos, porque ela era muito bonita e ela ficava tinha que fazer, né, para sobreviver, e ela conseguiu resistir até o último dia e ela emigrou para os Estados Unidos e formou uma família que hoje em dia é uma família fortíssima na indústria do cinema, das artes cênicas. Então eu tenho assim primas que são grandes diretoras de cinema, de grandes séries, pessoal que está aí ganhando Emmy, Oscar, tudo, é um barato que eu vejo daqui. Eu conheci essa matriarca, que é prima do meu avô, passou por isso tudo, né? E a família hoje está lá, e ela está viva até hoje, tem tatuagem de campo, né? Uma loucura a história dela, e é amiga dos grandes astros de Hollywood, amiga do George Clooney, tem foto dela com ele, é uma figura fantástica. Então, assim, a família passou por todo tipo de, né, família muito grande, cada um foi para um lugar, né? Os que ficaram na Europa dançaram, né? E alguns se deram, né, não posso falar que se deram bem, alguns conseguiram resistir e refazer as suas vidas como essa senhora. Mas o meu avô, que grande sorte, já estava aqui muito antes, tanto que meu pai nasceu em 33, ali já Segunda Guerra correndo solta, e eles aqui no Brasil. Isso é muito, enfim, vou usar a palavra interessante, não no sentido de ser legal, mas é muito rico a gente ter Aham. conhecimento disso.
Eu dei aula durante um bom tempo num colégio judeu ortodoxo aqui do Rio de Janeiro e eu tive o privilégio de ir numa palestra, talvez você conheça, ele já é falecido, foi uma das últimas palestras que ele deu, o senhor Lax, aqui do Rio de Janeiro. O senhor Lax, Tari, simplesmente, ele criança, ele sobreviveu por 2 anos em Auschwitz. Ele conseguiu sobreviver 2 anos estando em Auschwitz. Então, as histórias que ele conta, até hoje eu me arrepiei aqui, eu fico muito emocionado, sobretudo quando eu conto para os meus alunos, né? Então, assim, isso aqui não é uma live de história, nem uma live política, mas eu quero falar uma coisa. Você que acha que migração é um problema, aqui, ó, o meu avô também veio depois da Segunda Guerra. E migração é uma solução. Migração é uma solução. E foda-se se você pensa o contrário. Com certeza. É muito interessante a gente analisar esses períodos da história. E o Brasil, você vê, é um país que sempre recebeu tantas pessoas, né? E isso é que é maravilhoso no brasileiro, é justamente essa grande mistura de culturas, né? Isso é tão bacana. A gente também vê isso nos Estados Unidos, né? Você tem muito chinês, você tem muito de tudo, né? De Sim. todo tipo de raça. E são essas as culturas que são as mais ricas, né? Que tem essa mistura. O mais bonito, né, da humanidade é quando ela pode se misturar. Por isso que eu também acho essas questões todas de apropriação e não apropriação, isso é tudo muito delicado, né? A gente não tem que fazer mais barreiras entre nós, a gente tem que cada vez mais abrir e se misturar mesmo, porque todo mundo é igual, né? Então eu acho isso muito delicado, quando você fala, o branco não pode usar dreadlock, que é apropriação, ou quando você fala... né? É a mesma coisa quando você fala que um branco não pode usar dreadlock, é como se eu falasse que a Beyoncé não pode usar cabelo louro, né? E o bacana é que a Beyoncé é uma mulher lindíssima, ela fica linda de afro, ela fica linda de louro, se ela quiser liso, né? E assim como um branco que é apaixonado pela cultura negra, ele vai ficar bem como ele é, com o cabelo liso, ele vai ficar lindo se ele amar essa cultura e quiser usar o afro, quiser usar o dread, né? Então, essa questão toda... Né? Por que o ser humano cismou que nós somos diferentes, que um é mais isso, outro é mais aquilo, né? Lamentável. Também acho. Enfim. Você falou aqui dessa coisa da mistura, que é muito rica. Eu também acho isso. Eu tenho, não vou dizer nenhuma teoria, tenho uma certeza. O Brasil é um dos países mais musicais, né? É um país muito rico musicalmente, tanto é que, de tanto entrevistar músicos estrangeiros, quando eu falo que eu sou do Brasil, porra, a entrevista muda. A entrevista muda. Uma coisa, sei lá, por favor, não quero sacanear ninguém, mas sei lá, um peruano vai falar, vai entrevistar um cara. Ok, o cara vai te tratar bem, claro, mas se você fala que é brasileiro, ele vai te tratar muito bem, porque ele sabe que a gente está vindo num país que tem uma cultura musical fortíssima. E essa cultura musical é justamente por essa mistura, por essa miscigenação, né? Mas, já que eu estou falando em miscigenação... O Claro, jazz, claro. se não fosse o elemento da música negra, o jazz não seria jazz. Se não fosse o elemento dos judeus, o jazz não seria jazz. O jazz é a mistura da música judaica com o blues, né? Então, assim, a gente vê isso em tudo. Os ritmos nordestinos, né? Que tem a ver com folclore, tem a ver, às vezes, com uma influência que veio da Europa, da colonização. Gente, a coisa mais importante na nossa vida é a gente poder... né, um passear pela cultura do outro e extrair, né, e misturar e criar, né? Você falou de jazz, né? Não, você falou de jazz, só uma curiosidade. Lou Armstrong, lá de Nova Orleans, 1920 e tal, ele foi adotado, né, e de forma de coração, não oficialmente, por uma família judia. E é por isso que o Louis Armstrong, até o final da vida dele, ele sempre usou uma estrela de Davi. Pô, vai falar que não tem... Isso é lindo. Eu acho isso lindo, mas enfim. E a Nina Simone, né, também, ela teve uma educação de música clássica branca. Sim. E ela muito Sim. pelo contrário, ela foi o ícone da negritude, né, na música negra, e tinha na sua forma de tocar piano nitidamente o sotaque dos pianistas clássicos que não são da música negra. E isso torna ela única também. Isso a torna... Com certeza.
A Nina, eu ouço a Nina Simone tocar piano, eu sei que a Nina não precisa nem cantar. Você, né? Aqueles improvisos que misturam o jazz com o clássico, tão, gente, é ou não é? Viva É, a, e viva a, vamos nos misturar, gente. amém. E eu vou te falar Amém. uma coisa, por favor, não estou falando mal do vocal da Nina Simone, pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu prefiro, eu gosto mais, me admira mais o piano dela do que a voz até, sabia? Porque o sonho dela era ser pianista de concerto. Só que sabemos que o racismo daquela época proibiu ela, mas ela era uma puta de uma pianista, né? Mas aqui, Tari, Exatamente. a gente está falando aqui em misturas e tal, como eu falei aqui na introdução, você nasceu, né, musicalmente no jazz, cantou muito rock and roll, me lembro lá no Festival de Rio das Ostras, talvez 2008 ou 2009, quando você foi lá, me lembro que você fez um show de jazz, blues, de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, tudo. Já te vi tocando muito blues, soul. Qual é aquele estilo musical, Tari, que você se sente mais tô em casa? É... Essa pergunta é maravilhosa também. Está me fazendo pensar. Eu não consigo te definir. Depende do meu momento. O artista, eu acho que o artista também, o genuíno artista, ele tem que estar sempre mudando, né? Como tudo na vida. O rio não vai passar igual no mesmo lugar, nunca mais. Nós não somos iguais. Eu não sou a Taryn de ontem, né? E isso é uma característica que na arte eu acho muito importante. A gente tem que ter o nosso estilo, a nossa raiz, mas é muito importante a gente buscar novos caminhos, sempre, sempre. É... E eu, ao longo da minha vida, né, eu tive a fase que eu estava super só ouvindo jazz e as divas e aprendendo, tendo aula com aquelas mulheres. Eu tive as épocas que eu ouvia só rock muito pesado, principalmente mais nova. Assim, continuo, mas eu ouvia muito rock and roll pesado e não ouvia jazz. Uma época que eu ouvi só blues roots, né? Uma época que eu comecei a curtir ouvir as coisas da bossa nova e do R&B e do soul dos anos 70, a época da disco music, uma época que eu cantava disco music pra caramba, música black disco, assim. Então eu já tive tantas fases e musical, né, música de musicais, como eu participo, né, no cinema, nas dublagens. Então é muito difícil para mim agora te falar assim, olha, eu gosto mais de jazz. Não posso falar porque eu amo o meu trabalho como cantora de musical, estilo Broadway, como Frozen. Eu adoro ser uma cantora de musical Broadway style. Eu adoro cantar divas do jazz roots, anos 40 mesmo, 30, Bessie Smith, blues dos anos 20. Eu adoro Janis, que já é uma releitura disso tudo com uma linguagem mais anos 60, 70. Eu amo tudo. Eu adoro, às vezes, em certas ocasiões, eu preciso fazer shows para estrangeiros e cantar bossa nova. Eu adoro poder impostar suave, também completamente diferente do resto, e cantar bossa nova. Então, eu gosto disso, de cada época estar mais numa vibe que a outra. Então, para mim é difícil te definir, mas assim, eu sou uma roqueira. Assim, acho que se for pegar horas de vida, o que você mais ouviu na vida? Rock and roll, com certeza. É o que eu mais ouvi na vida, é o que eu mais ouço no meu dia a dia. E os cantores de rock que eu amo, que vem dessa raiz do blues, né? Mas é isso. É muita informação. Eu também sou assim, Tari, sinceramente. É, eu hoje sou pesquisador de blues e da música folk americana, eu gosto muito daquela coisa rural americana, eu adoro bluegrass, adoro country music, mas assim, eu fui batizado no rock and roll, tenho tatuagem do Motorhead, do The Doors, enfim. Nasci no rock and roll musicalmente, né? Tarim, como é que foi tocar no Montreux? Cantar onde? No Montreux Jazz Festival? Ai, foi maravilhoso. Eu fui para lá com uma banda de música folclórica brasileira, né? Nordeste, que eu Foi também quanto tempo? adoro. Eu adoro música do Nordeste, assim. Tem muita coisa de blues que eu canto, né? De compositores nordestinos. Eu adoro. Aquela pegada até meio moura que vem, assim, às vezes, na música do Nordeste. Que já é uma outra parada, né? Mas que a gente vê na obra do Led Zeppelin também é muito doido.
Sim, Enfim, comecei a me enveredar por aí. Mas lá, então, no Montreux foi maravilhoso, porque é o festival dos mais tradicionais que a gente tem. Ali eu fui uma turnê com esse grupo e a gente foi para Macedônia e depois nos apresentamos no Montreux Jazz, mas foi realmente um projeto que contemplava mais a música brasileira. Né? Espero poder voltar em breve com o meu trabalho de jazz singer, lady singing the claro, blues. com certeza. É, você também teve um disco produzido, se não me engano, não sei se foi um disco ou apenas algumas canções, com Andy Summers, do The Police. Como é que você chegou até ele? O Andy veio para o Brasil na época que eu estava com um espetáculo sobre Billie Holiday. Nós fizemos um espetáculo pioneiro no Brasil, com a Rio Jazz Orquestra, a orquestra fundada pelo meu pai, nos anos 70, ao lado do Miele, que foi o maior showman desse país, né? O maior showman. E eu, como Billie Holiday, numa época que eu podia, né? O Fernando Torquato, grande maquiador, me transformou em Billie Holiday, fazendo uma maquiagem em todo o meu corpo, peruca, tudo, e eu ali atuava como ela. Nessa época nós ficamos em cartaz muito tempo e eu comecei a trabalhar paralelamente, né? Foi aí a grande porta para mim como uma cantora de jazz no Brasil e blues, foi esse espetáculo. E eu comecei a ficar conhecida no meio, muito por conta desse espetáculo, muito. Que era um espetáculo que unia a música com as artes cênicas, né? E a linguagem mesmo tradicional de big band, era uma big band tocando. Era uma coisa fantástica, um marco na minha vida, que eu sou muito agradecida. E nessa época eu comecei a trabalhar também com Vitor Biglione, né, por começar a me tornar conhecida, que é um super guitarrista, que tem muito bem essa linguagem do blues, né? Sempre curtiu muito Hendrix, B.B. King, um cara que sempre fez trabalhos com essa pegada. E ele tinha um trabalho com a Cássia Eller, cantando blues, que para mim são as melhores músicas da carreira dela, ela cantando blues, né, a Cássia. E a Cássia estava noutra, ela ainda estava viva, ou ela tinha acabado de falecer, agora eu não sei, 2002, 2003, não lembro o ano que ela morreu. Mas, de qualquer forma, o Vitor já não estava trabalhando com ela há muito tempo, porque ela já era uma estrela da música popular brasileira, né? Quando faleceu, já estava fazendo o trabalho solo dela. Mas o Vitor me convidou para fazer esse show com ele, cantando as canções que ela cantava, de blues, né? Tinha B.B. King, tinha Hendrix, que foi meu primeiro contato com o meu lado cantora, foi cantando Hendrix. Tinha B.B. King, tinha Freddie King, muita coisa bacana. E coisas de rock inglês fantásticas. E aí o Andy tinha um trabalho com o Vitor. Então, quando o Andy veio para o Brasil, o Andy veio me assistir com a Rio Jazz Orquestra. Agora eu já não lembro mais se era esse show da Billie Holiday, se já era um outro. E ele me convidou para trabalhar com ele, para ir para Los Angeles. Nem lembro se ele foi lá com o Vitor também. Olha, vou te falar uma coisa. Ou se foi o Luiz Paulo, que era o nosso empresário. Foi o Luiz Paulo Assunção, nosso empresário na época, trouxe o Andy, que estava aqui para fazer esse trabalho com o Vitor. Aí ele foi um dia nos assistir. E aí começou, né, uma relação, para mim foi incrível, né, um convite desse. Eu tinha 22 anos, sei lá. Eu era muito novinha. E fui para Los Angeles, fomos gravar juntos, mas o trabalho acabou não indo para frente por vários motivos. A gente tem um disco gravado juntos. Vamos ver se uma hora eu consigo botar no Spotify. E o Andy foi se dedicar, depois teve uma reunião do Police também, ele fez outros trabalhos. Mas foi um período assim, de grande aprendizado, né? Trabalhar com um cara que é um ícone do rock, né? Com tanta história, tanta... Ele compartilhou comigo composições dele inéditas. Isso foi um privilégio. Você falou do Miele. Eu sempre considerei o Miele o Dean Martin brasileiro, sabia? Uhum. Aquele jeito fanfarrão, gostava de um goró, mas sempre elegante, né? Cantava bem, dançava bem, Sim, se sim. colocava assim, em palco como ninguém, né? Era realmente o Miélia, e foi uma pessoa que me ensinou tanto e me estimulou tanto, me fez tanto acreditar no meu potencial. Sou muito grata a ele, muita saudade. Cara, é impressionante que assim, você veio, a gente já conversou aqui, né? De
uma família extremamente musical, que sempre teve a música como elemento fundamental, né, na estrutura familiar. E você também acabou se casando com um outro puta músico, que é o Cláudio Infantes, que é um dos maiores bateristas do Brasil. Como é impressionante, cara. Esse lance musical vai até a sua tataraneta agora? Olha, eu acho que sim. Não tem jeito, somos produto do meio, né? Não tem jeito. Poxa, foi um reencontro maravilhoso, porque eu conheci o Cláudio, eu era criança, ele já era um garotão. Garotão, já era um jovem. E eu era criança, ele já era um jovem, e eu acompanhei toda a trajetória dele, brilhando na MPB ao lado dos nomes mais incríveis da minha vida, né? Rita Lee, Ney Matogrosso, meu Deus do céu. A nata da música brasileira, Alceu, que eu amo. E o Cláudio ali sempre com eles, eu acompanhando, né? Admirando sempre muito ele. Em um determinado momento da vida, nós nos reencontramos. O Cláudio tocou na orquestra do meu pai, quando eu era criança. Ele, o Lulu, que é o nosso tava dele. E a gente se reencontrou algumas vezes. Oi, voltou. Tá escuro, né? Dá um toquezinho na tela do celular, eu acho que vai voltar. Eita, peraí. Aí vira a câmera. Ixi, virei a câmera, peraí. Só um minutinho que eu vou desvirar. Pronto. Aí, foi. Perfeito. Você estava falando do Cláudio, que ele tocou com Alceu, com todo mundo. Nossa, parou de reproduzir daí, é? Daí, Caramba! Então fiquei falando aqui igual uma doida sozinha. Bom, vamos lá. Ele tocou com a nata, né, da MPB. E eu sempre acompanhei o trabalho dele, admirei, né, como uma apaixonada por música, uma pessoa que estava atuando no meio, conhecia todos os músicos, dos, né, iniciantes aos mais feras. E eu havia conhecido Cláudio, eu conheci, eu tinha uns 6 anos, ele já tinha uns 20 e pouquinho, e meu pai era grande admirador dele, amigo, convidou ele várias vezes para tocar na Rio Jazz. Cláudio tocou várias vezes na Rio Jazz Orquestra, e eu nem convivi com ele nessa época, era muito novinha, mas a gente se esbarrou aí várias vezes pela vida, até que uma vez a gente quis o destino que a gente se esbarrasse e não descolasse mais. legal. Chegou a hora. Legal. Com a benção de Cara, e Rita como é Lee ainda por cima. O marco do nosso reencontro foi a época que ele estava tocando com a Rita Lee e eu fui assistir um show deles aqui no Canecão e ele foi me levar para conhecê-la e ela falou que gostou de... A gente não estava tendo nada sério ainda e ela olhou para mim e falou para ele que a gente ia casar, sabe assim? Que Uhum. o destino estava selado, que ela ia querer um filhote da nossa ninhada. A bichinha foi bruxa, fez ali toda a previsão e deu certo. Legal. Rita Lee também, outra deusa do rock nacional. Deusa Deus do salve rock. Rita. É, como é que veio o convite para interpretar a Elsa? Porque, assim, é incrível o trabalho que você fez com a Elsa, cara. Eu sou pai já. Assim, minha filha assistiu 300 mil vezes, não só o Frozen, mas também aquele Aventura que veio depois, que é menorzinho. Como é que veio esse convite? E, aliás, parabéns pela interpretação, cara. Muito obrigada. Frozen é um marco na minha vida. Como, né? Como não seria? É a realização de um sonho no qual eu agrego todas as artes que eu amo, né? O sonho de ser uma princesa eterna de uma menina, misturada a uma princesa que canta,
uma princesa que canta divinamente, uma princesa que fala de autoaceitação, de superação, de amar quem ela é, de se descobrir, de ter poderes, ser totalmente bruxa e fantástica. Então, assim, a Elsa é um presente que veio na hora certa, que eu acho que as coisas vêm na nossa vida quando estão na hora certa. E eu já dublava há bastante tempo, eu já tinha um preparo para receber esse papel, por isso certamente fui convidada e aprovada pela empresa, né, aqui e também pela Disney Internacional. E, enfim, foi realmente um divisor de águas, é o que eu falei que tem que estar escrito na minha lápide, é a realização da Elsa, e principalmente por me aproximar de um público que se inspira nessa personagem para se autoamar, para se superar. Então eu recebo cartas maravilhosas, mensagens que estão todas salvas nos meus stories, porque eu já falei que eu vou salvar, porque eu quero ler isso daqui a 20 anos, eu vou entrar nesse arquivo do Instagram. O Instagram não vai nem ter valor mais, mas eu vou lá e vou achar essas historinhas. O pessoal já vai estar em outras redes sociais e eu vou levar para as outras, porque são histórias de, né, todo tipo, principalmente adolescentes, crianças, jovens e adolescentes que têm questões pessoais com sua autoaceitação em vários âmbitos da vida, sexual, de aceitação da sua sexualidade, já, né, desde jovem, entendendo isso e tendo que viver nesse mundo. E vários outros tipos, né, de questões. E eles se inspiram nessa personagem, eles tiram força dessa personagem e eles compartilham comigo a sua experiência de força e apoio nessa personagem. Isso, para mim, é a coisa mais importante, mais mágica dessa personagem, principalmente por ela ser autoajuda e ser fonte de inspiração. Eu me sinto um canal realmente assim da divindade, com uma missão espiritual, com essa, eu não chamo nem de trabalho, né, com essa realização com a Disney. Uma coisa que eu acho muito legal, Otari, porque eu acho que a geração de personagens, tipo a Elsa, foi uma nova geração da Disney que antes mostrava aquela princesinha frágil que sempre era raptada e vinha o príncipe encantado buscar. A Elsa não. A Elsa tinha as questões dela, mas ela se resolveu, ela foi pro rock and roll, ela caiu no pau lá e ela se salvou. Eu acho que isso que é bacana, né? Caiu no rock and roll. Quem não viu o filme 2 tem que ver, porque vai mostrar ela caindo no rock and roll, literalmente. Elsa aceitando exatamente o que o espírito e a missão dela é na natureza. É lindo o segundo filme, para mim, na minha humilde opinião, ele supera o primeiro. E é isso que você falou. Eu acho que a gente já estava tendo aí algumas princesas, né? A Mulan, lá na China, ela botava roupa de guerreira, ela ia para a guerra vestida de homem. É uma história já muito contada, né, no cinema e tal. A gente tem filme aí até com a Barbra Streisand. Oi, amor? Tá travado? Não. Aqui. Não tá travado. E a Elsa, ela realmente veio com isso assim, como a base da personagem, né? Uma personagem que tá cheia de questões para resolver e precisando se libertar e ser quem ela é e aprender que o poder dela não é ruim, muito pelo contrário, ela pode usar o poder dela para o bem, né? Ela pode usar aquilo que amedronta ela para o bem. Então, isso é uma mensagem tremenda, que a gente pode usar, aquilo que a gente tem medo, a gente pode usar para o bem e para se aceitar e para ser powerful, né? Taren, eu vou ter que fazer um enorme pedido, Taren. Quando eu falei, eu tenho uma filhinha de 4 anos, e quando eu falei que eu ia fazer uma live com a atriz da Elsa, ela ficou maluca. Eu vou pegar minha filha, volto em 2 segundos, tá? Ok. Enquanto isso, eu vou lendo as mensagens, que eu já estou vendo aqui passar, umas mensagens tão lindas. Queridos. Quanta gente querida, meu Deus. Estou vendo vários nominhos. Joana, Roger, Elsa, Rosane, Primo, Carlos.
linda! Que coisa mais... Gente, ela é igual a você. Igual a Meu mãe. Deus! Mas é Aqui ela que fez a idêntica. Elsa. Sabia? Aqui ela que fez a Elsa. Qual é o seu nome? Oi! Tia dela. Como é seu nome? Tia dela. Ai, Fiorella? Que linda! Um prazer te conhecer, Fiorella. Você já viu Frozen 2? Sim. Ai, que bom. Senão eu ia falar para você correr na Amazon Então, Sky, tem tudo que é lugar para você ver, porque as músicas são tão bonitas. A Ah, história. Tari, ela tá com vergonha, mas você pode mandar aquele livro estou pra ela? Fiorella, sabe quem está aqui falando com você? hum, Livre estou, eu saí pra não voltar. Ai, filho, tá aqui. Obrigado, Tari. Não me importa o que vão falar. Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. Ah! Obrigado. obrigada. Ó, fã-clube Sensacional, Tari. Taryn Spillman Sensacional. fãs. Ai, gente, quanto amor aqui. Depois eu vou ler essas mensagens. Tari, a gente já tá quase estourando, não, mas já tá chegando nos finalmente. Vou fazer uma pergunta aqui. Poderia falar sobre aquele seu último disco, o Nouveau Vintage Café? Sim, é o meu predileto, né? A gente, como artista, sempre vai gostar mais do nosso trabalho mais recente, porque é resultado de evolução, né? Se Deus quiser, sempre evoluindo. E é um trabalho que eu acho maduro, as escolhas também das músicas, ele é muito eclético, mais eclético que os anteriores. A gente teve descoladas de estéticas que eu queria muito, como jazz noir, um jazz noir flertando até com trip hop, o Kashmir que a gente gravou com a cítara maravilhosa do Bernardo Bozizio, evocando aquela vibe oriental do LED, sempre, né, imprimindo a nossa personalidade, isso é o primordial. E, enfim, tem Beatles em jazz com o vibrafone do Arthur Lipner, várias participações de músicos geniais. E tem um clipe que vai ser lançado, ele ia ser filmado quando começou a quarentena, que é um clipe que já está com grande parte prontinho para ser lançado. E é o clipe da primeira música que também homenageia, celebra a era do swing, das big bands dos anos 40, com a Carmen Miranda, com as bandas das meninas que cantavam, né, em cluster harmonies e grandes bandas de cantoras de jazz dos anos 40. Então, é uma canção maravilhosa que é a Chattanooga Choo. A gente está louco para lançar esse clipe. Várias pessoas colaboraram para esse clipe acontecer. E vocês sabem quem vocês são. A gente agradece demais. E eu amo esse disco, eu amo mesmo. E agora já estou pensando em material novo e a forma de lançar. Estamos aí buscando. E você tem previsão para colocar no Spotify, nas plataformas? Porque Já ele ainda não está está. disponível. Já Gente, está? tá em várias plataformas. Eu uso mais o Spotify, acredito que todo mundo, né? Não sei se eu estou errada, mas acho que o Spotify é aquele YouTube das plataformas, né? O mais Sim. popular. No Spotify é até uma loucura, gente. Eu tô para resolver isso. Eu tenho 2 perfis. Porque muita gente me conhece como Taryn Spillman e há muitos anos, eu venho adotado apenas o Taryn. Não, né? Todo mundo sabe que eu sou a Taryn Spillman, mas eu adotei o Taryn. E várias músicas estão no Taryn Spillman e várias músicas estão no Taryn. O Taryn é o perfil mais novo. O Taryn Spillman tem até mais seguidores, mais download, mas o Taryn já tem bastante seguidor, já tem bastante download e eu fico feliz porque os meus discos estão todos lá. Só falta o primeiríssimo, que é um disco autoral, quer dizer, eu não sou autora, mas eu digo é um disco de canções de autores que me deram músicas inéditas, né? É o Taren de 2003. Exatamente. Esse a gente está precisando botar.
até porque ele tem uma pegada muito forte de blues e rock. Ele é um disco de blues rock, com essa pegada brasileira e mais autoral. E eu tenho ali a música do Zé Cabaleiro, né, que é um tremendo compositor, com a pegada do blues, do Frejá. Tem uma música que o Frejá canta comigo, linda, que é um cara também que tem essa coisa do blues rock muito forte. Então é um disco que tem uma música linda do Serginho Serra, que é um super guitarrista, que tem uma coisa de Rolling Stones, é um disco produzido pelo Nani Dias, maravilhoso. E esse disco ele merece entrar. Eu e Cláudio estamos agora, né, usando a quarentena para a gente conseguir inserir esse projeto no meu Spotify. Mas se vocês acessarem Taryn e Taryn Spillman, tá tudo lá, gente. Ah, então foi por isso, porque eu coloquei Taryn Spillman, eu não achei tudo. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Lá no Taryn Spillman tem muita coisa minha com Menescal, de bossa Sim. nova, de música de sucessos em bossa. As minhas músicas mais downloadadas realmente estão no Taryn Spillman. Mas agora com o Taryn também, o Frozen novo já entrou pelo Taryn, então muita gente acabou migrando. Estamos indo. Muito legal, Taryn. Taryn, pô, que papo sensacional esteve aqui, cara. Eu fico muito feliz. Como eu te falei, eu já fui a diversos shows teus, só que eu nunca, sei lá, acho que foi o momento certo que tinha que ocorrer durante essa quarentena, né? E que papo sensacional, Taryn. Te agradeço, cara. Muito bacana mesmo. Eu agradeço teu convite, o carinho. Achei a conversa com você super acima da média, alto nível, perguntas diferentes das outras lives que eu já tinha feito. Então, quem já assistiu as outras, com certeza gostou de ouvir mais novidades e histórias. Então, eu que agradeço. Eu agradeço a presença dessa galera maravilhosa aqui. Muito lindo. Isso aí. E para quem perdeu, para quem chegou atrasado, daqui a 1, 2 horinhas, no máximo, já estou jogando no canal do YouTube, Coluna Blues Rock 2.0. Por favor, se inscrevam. Vai ter lá a nossa live aqui com a Taryn, vai ter com muita gente estrangeira também, muita gente boa aqui do Brasil, dos Estados Unidos, enfim. Muito obrigado, Taryn, um beijo no coração. Eu sei que você tem 2 filhinhas, um beijo nelas, um abraço pro seu marido e, pô, todo sucesso, porque você merece demais, Taryn. Eu te agradeço, querido. Amém. Para você também, sucesso para tuas entrevistas, pela tua página. Tenho acompanhado, adorei conhecer. Obrigada pela presença de todos vocês. Beijo, Taryn. Tchau, tchau.